do ponto de vista design inteligente / criacionismo, a diferença que existe, a vida é recente, a Terra pode ser antiga. Com relação a dinossauros, que aí seria uma vida recente, a explicação que o modelo criacionista usa é do catastrofismo. Vou explicar de maneira bem leiga aqui também. Também, como o Sérgio falou, é melhor trazer um geólogo. Não, um geólogo não, um paleontólogo. Paleontólogo seria, né? É melhor para explicar aqui. Existem grosso modo, dois tipos de ocorrências no mundo físico. O que a gente poderia chamar de eventos ordinários e extraordinários. O ordinário é a medição que eu faço hoje. O decaimento desse prédio, quanto tempo ele vai demorar para cair, tudo. Ele está envelhecendo aos pouquinhos. É muito lento. Se ninguém der manutenção aqui, eu não sou engenheiro, talvez uns 400 anos esse prédio vai cair. Mas se houver um terremoto aqui, uma explosão... Ele cai de uma hora para outra. Ele cai de uma hora para outra em 2 segundos. Se houve um catastrofismo no planeta Terra, esse catastrofismo pode, após o evento, deixar sequelas ou imagens que numa situação ordinária precisariam de milhões de anos para se formar. Esse é só o ponto. O que muitos do viés evolucionista enxergam no desenho da Terra como uma coisa ordinária, o criacionista vai ver como uma coisa extraordinária. Quando eu falo extraordinário, não é Deus fez assim, não. Uma catástrofe que aconteceu e que destruiu os dinossauros, destruiu a fauna, a flora e tudo. E após a catástrofe foi decantando as coisas e produziu crateras e tudo mais. E aí vem vários argumentos, mas eu também não sou competente para dá-los. Posso lembrar de uns 2 ou 3 aqui, mas não é minha área. Um deles é que a Pangeia, se não houve uma catástrofe que acelerasse o distanciamento dos continentes, a erosão já teria feito com que eles perdessem o formato deles. Agora, é lógico, como não é minha área de estudo, alguém pode me bater fácil. Com relação às medições, eu me lembro, mas eu vou ficar devendo aqui, eu posso mandar depois para você, um pesquisador lá de Loma Linda, da Califórnia, que ele fez uma medição para a produção, parece que de carvão, em laboratório, que precisaria normalmente de milhões de anos, e ele foi publicar isso. E ele percebeu uma coisa interessante. No caso, ele não estava com amostras contaminadas nem nada, ele até falou essa questão do Gentry, mas existe também um establishment em alguns periódicos que quando você lança uma coisa que vai na contramão, os camaradas invalidam. E aquilo que o Sérgio falou, eu só estou apresentando o outro lado que eu ouvi deles também. Eu não estou aqui para ser advogado de defesa do Gentry só porque ele era adventista. Mas aquilo que o Sérgio falou, que o cara olhou para ele, não sei por que razões, mas pegou o trabalho dele e jogou no lixo sem ler. E eu tenho certeza que esse cara tem degree, tem formação na área, claro. E vai dizer assim, aquele Sérgio é um ridículo. Aquilo dele já foi refutado na academia. Não foi refutado. Foi simplesmente por alguma razão que você não disse qual, o cara jogou no lixo. Então, o que o pessoal defende do Gentry, e desse outro caso, que eu não estou com todos os detalhes aqui, foi nos anos 90 isso, é que quando você, acadêmico, descobre uma coisa que vai muito contra o establishment, dependendo de quem pegar o seu trabalho, ele vai ridicularizar também e vai falar que você foi refutado quando você não foi refutado. Simplesmente foi ignorado. A bem da verdade, o ideal é isso que o Sérgio falou do modelo. O modelo mostra isso, mas aparece um elemento ali, vamos investigar. Essa é a ciência ideal. Mas na ciência real, há muitos documentos indexados que não se tornam artigo científico porque alguém chega lá e fala assim, pá, isso aqui é ridículo, porque não é isso que a ciência acredita. Então, existe esse outro lado também. É isso que eu ouço, não é minha experiência, porque minha área é arqueologia, de alguns cientistas do design inteligente. Eu tenho uma comprovação aqui que mostra isso aqui, mas não me ouvem. E se liga, no caso do Gentry, assim, eu nem falo do lance dele ter publicado ou não. Eu vejo mais as críticas que muita gente faz, que é o lance, primeiro, dele não ser geólogo, de não saber a origem daquelas amostras, entendeu? Não, isso é um ponto realmente... E aí fica muito complicado, porque se a amostra passou pela recristalização, que muito provavelmente foi o que aconteceu com a dele, acontece exatamente o que ele falou. O que ele falou não está errado. O que está errado é do jeito que ele falou. Entendi. Porque o que ele fala
realmente acontece. Mas a amostra passou por um processo, não é uma amostra primitiva, entendeu? Do jeito que a amostra contaminada estava, o resultado seria aquele. Eu nem falo do lance de ter publicado ou não, porque isso aí pra mim, eu tenho pouquíssimos trabalhos. Rodrigão, da última vez que a gente conversou, essa catástrofe que você tá falando aí teria sido o dilúvio. O dilúvio, na minha opinião, foi o dilúvio. Tá. Daí o dilúvio, assim, tava todo mundo aqui. Tava os homens, estavam os cachorros, tava os dinossauros. É isso mesmo? Uhum. Tá. Eu não acredito que os dinossauros entraram na arca. Não, tá. Né? Mas os Flintstones celebravam o Natal. Que é maluco. Isso eu tenho argumento científico. Os Flintstones celebravam o Natal. Eu provo. Aí vem o dilúvio, pá, mata tudo de uma vez. Ou mata o que não tava na arca. Tudo de uma vez, né? Isso daí nos diria que se a gente encontrar amostras de um animal que o evolucionista diria que ele é muito primitivo, como a trilobita, se a gente analisasse um fóssil de trilobita e um fóssil de Tiranossauro Rex, eles teriam que dar a mesma idade. É isso que a gente está dizendo? Eu acho que sim. O problema é que eu não tenho expertise para responder, que eu tenho que ser muito... Não é nem questão de humildade, eu tenho que ser pragmático. Se você falar comigo assim, por exemplo, olha, é uma questão lógica. Vou pegar seu bonequinho aqui. Eu esqueci o nome desse... Esse daí é do Dots, daí é o Juggernaut. Juggernaut. Se eu pegar o Juggernaut e eu tiver uma rocha em torno dele, se eu medir essa rocha e ela deu 10 milhões de anos, obviamente que o bichinho tem que ter mais de 10 milhões de anos. Sim, verdade. Porque a rocha... Esse é o ponto. Rodrigo, eu não tenho conhecimento acadêmico para falar assim, essa rocha não tem 10 milhões de anos por causa disso, foda, disso, porque como vocês são acadêmicos, cientistas do caralho, senão toda vez que eu faço uma pergunta que eu não espero certeza, eu espero o que você acha. Mas eu entendo que você precisa essa é a confiabilidade claro. que eu tenho que ter na academia, senão eu vou ter um conhecimento vasto como o oceano e profundo como o Pires. Eu entendo. E as pessoas estão esperando. Isso é um problema de estar na mídia. Eu acho que o Sérgio passa por isso também. As pessoas esperam que você responda com profundidade todas as áreas como você responde da sua área. Por isso, até, Sérgio, te peço desculpa se sou mal, por isso que eu pedi o Marcos para mim, não é para ficar 2 contra 1, é porque o assunto rocha, fóssil, e aí eu vou ser sincero, se os ateus... Rodrigo arregou... Não, arrego mesmo, porque não é uma área que eu sou experto. Eu tenho minha posição sobre vacinação. Mas se você colocar um médico aqui que eu não vou falar qual é. Se você colocar um médico aqui que é contra a vacina, ele vai dar um monte de argumento aqui, eu não vou saber refutar, porque o cara é infectologista, ele tá falando que a vacina... Eu vou ficar calado. Se você trouxer um outro aqui que é a favor da vacina, ele vai dar um monte de argumento. Eu não sou infectologista, então eu tenho que ter essa sensibilidade até para ter autoridade acadêmica. O Sérgio baila com outras áreas aí fora da área dele, mas ele volta para a área dele. E ele tem um limite, é igual o universo ali. Tem até um limite que eu consigo ir, daqui para lá eu não vou mais. Então, com relação a isso aqui, eu diria o seguinte, o máximo que eu posso dizer eu conheço geólogos, conheço gente da área de paleontologia, que consegue dar uma explicação. Por que essa rocha de aparentemente 10 milhões de anos está aqui e o bichinho aqui dentro não tem 10 milhões de anos? Aí seria melhor trazer alguém da área para responder. Mas aí a fossilização é porque ela tem processos também. Do mesmo jeito que uma rocha passa por processos, isso aí pode acontecer, entendeu? De você ter uma rocha encaixante, que a gente chama na geologia, você tem uma rocha encaixante. E ali você tem coisas que datam diferente da rocha encaixante. Isso aí pode acontecer. Ou seja, o bichinho tem... Pode ter mais, pode ter menos, dependendo do que acontece, porque existem processos. É aquilo lá, cara. A Terra não é um negócio parado, entendeu? A Terra, as rochas estão se movimentando. Você tem magma vindo daqui para lá, coisa subindo daqui para lá, isso aí cristalizando de um jeito, de outro e tal. Então um bicho lá pode ter cristalizado no meio de um magma lá e depois encaixado numa rocha de um jeito. Na hora que você vai medir a idade, não bate. Porque existem processos... A fossilização, ela é um processo e ela não é só uma coisa.
Então você tem substituição, então você tem um negócio que pode ter o osso que foi substituído por rocha. Você pode ter o osso que foi preenchido por rocha, entendeu? Você pode ter uma parte que foi... Então tem ou só aquele carimbo, né, que a gente fala, né? Só tá o carimbo do bicho ali, peixe às vezes. Você não pega o osso, só tá o carimbo dele, entendeu? E ali você mede aquele carimbinho ali e você chega na idade. Então tem processos que acontecem e essas coisas podem mudar essa idade, entendeu? Olha, essa informação eu não tinha. Então existem processos, porque a fossilização é uma série de processos, entendeu? Então isso pode acontecer pelo fato do planeta ser um planeta vivo, cara. Essa informação eu não tinha, ela é muito interessante para mim. Ela é interessante para mim.